Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de iniciar seu audiolivro, deixe seu like para ajudar a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Mais informações no box de informações. Gratidão profunda. A lei da má sorte. Para aprender a controlar a realidade, você deve pelo menos entender como a realidade é criada. Cada indivíduo é o criador direto da camada de seu próprio mundo, mas a maioria das pessoas não entende como esse processo funciona. As pessoas tentam fazer tudo do jeito que eu quero e aplicam esse princípio direto ao mundo exterior. Eu vou na direção que eu virar, ele vai desmoronar onde eu pressiono. Mas por algum motivo o mundo não quer obedecer, e quando você vira para um lado, você se vê indo na direção oposta. Faz você se perguntar: se a realidade se comporta tão estranhamente, talvez nossas tentativas de moldá-la exijam uma abordagem diferente? Talvez a realidade não funcione de acordo com as leis que pensávamos. Mas as pessoas não querem parar e olhar ao redor e se fazer essas perguntas. Em vez disso, eles insistem teimosamente em fazer as coisas do seu jeito. Como resultado desse tipo teimoso de criatividade, a camada individual da pessoa é criada na qual nada é do jeito que eu quero que seja. A realidade parece estranha, caprichosa e linha dura. Às vezes você tem a sensação de que o mundo está fazendo isso de propósito, para te irritar. É como se problemas e eventos indesejados fossem atraídos para você por alguma força inexplicável. Nossos medos são realizados e nossas piores expectativas justificadas. Somos perseguidos incansavelmente pelas coisas às quais somos adversos e desejamos evitar. Então por que isso? No curso de Transur para iniciantes já falamos sobre por que muitas vezes você consegue o que não quer, principalmente se a aversão for intensa. Quando você odeia ou teme algo com todo o seu coração, a intenção externa irá entregá-lo a você em abundância. A energia do pensamento que nasce da unidade do coração e da mente incorpora o potencial na realidade. Em outras palavras, o setor do espaço alternativo que corresponde às qualidades de sua energia de pensamento será transmitido para a realidade física se os sentimentos do coração forem um com os pensamentos da mente. No entanto, esta não é a única razão pela qual nossas piores expectativas são realizadas. A vida deve ser livre de problemas. Essa é a norma. Se você não perturbar o equilíbrio e seguir o fluxo de alternativas, tudo deve se desenrolar muito bem. A natureza não gosta de desperdiçar energia e não tem intenção de gastá-la em conspirações contra nós. Circunstâncias e eventos indesejados ocorrem como resultado da distorção que o excesso de potencial cria no campo de energia circundante, enquanto os relacionamentos dependentes exacerbam ainda mais a situação. O excesso de potencial aparece quando um significado excessivo é atribuído a uma determinada qualidade. Relacionamentos de dependência são criados quando as pessoas começam a se comparar e contrastar com os outros e colocar condições sobre relação do tipo: se você vai ser assim, então eu vou ser assim. O excesso de potencial que é criado quando uma avaliação distorcida é feita não terá nenhum efeito grave enquanto for relativo apenas a si mesmo. No entanto, assim que uma avaliação inflada de um determinado objeto é colocada em relação comparativa com outro, ocorre a polarização que gera os ventos de forças equilibradas. Forças equilibradas se esforçam para eliminar a polarização que ocorreu e, na maioria das vezes, sua ação é direcionada contra o indivíduo que criou a polarização em primeiro lugar. Os seguintes são exemplos de potenciais não relativos: eu te amo, eu me amo, te odeio, não gosto de mim, sou uma boa pessoa, você é uma pessoa má. Essas avaliações são autocontidas porque não são baseadas em comparação ou contradistinção. A seguir, porém, são exemplos de potenciais baseados em relacionamentos de dependência: eu te amo com a condição de que você me ame, eu me amo porque sou maior que o resto de vocês, você é uma pessoa má porque eu sou uma pessoa melhor do que você, eu sou uma boa pessoa porque você é uma pessoa má, não gosto de mim porque sou menos atraente que os outros, sinto repulsa por você porque você não é igual a mim.
Há uma grande diferença entre o primeiro e o segundo grupo de avaliações. Avaliações baseadas no princípio da comparação geram polarização. Forças equilibradas eliminam a heterogeneidade reunindo os valores opostos, assim como os polos opostos de dois ímãs são atraídos um para o outro. É por isso que os problemas, como que deliberadamente, abrem caminho tão importunamente em nossas vidas. Por exemplo, os casais são muitas vezes constituídos por duas personalidades que parecem totalmente incompatíveis como se fossem um castigo que o outro deve suportar. Em vários tipos de grupos, haverá apenas pelo menos uma pessoa que dificultará sua vida. A lei de Murphy, ou como a chamamos, a lei de Soda, é da mesma natureza. E suportar vizinhos desagradáveis parece ser uma condição essencial de qualquer forma de habitação próxima. O exemplo de vizinhos incômodos é uma ilustração perfeita do efeito de polarização. Essa questão, apesar de sua natureza aparentemente mundana, está diretamente relacionada ao campo da metafísica. O problema é que algumas pessoas impedem que outras continuem com suas vidas. Mas por quê? Porque onde quer que você está, sempre haverá velhas mais e velhos que não deixarão outras pessoas boas em paz? Então, devemos concluir que as pessoas realmente podem ser discriminadas em dois grupos? E, no entanto, se você fizer uma pesquisa perguntando às pessoas a qual grupo elas acham que pertencem, apenas um pequeno grupo se reconhecerá como pertencente ao grupo ruim. No geral, seus vizinhos são como você. A tendência a discriminar é criada pelo vento da força equilibrada que sopra na direção de sua aversão. A direção do vento é determinada pelo mesmo velho princípio. A lei do Sod, você experimentará qualquer coisa de que não goste. Alguns podem protestar, não tem nada a ver com equilíbrio de forças. Algumas pessoas simplesmente não têm consciência. Não adianta filosofar sobre isso. Vou provar a você agora que há mais nessas situações do que especulações complicadas. Vamos supor que seus vizinhos estão incomodando você. Você os irrita também? Provavelmente não, mas por quê? Porque eles são isso e eles são aquilo, basicamente ruins, e nós somos como somos, você dirá. E, no entanto, não existem pessoas boas. Facilite E mais, sua vida. qualquer julgamento é relativo porque é gerado por comparação e contradistinção. Então, por que você não incomoda seus vizinhos? Minha resposta pode surpreendê-lo. A razão pela qual você não incomoda seus vizinhos é porque eles não podem se importar menos com você. Exatamente, você dirá, porque eles são pessoas más e não têm vergonha. Facilite Com esta sua atitude em vida. relação aos seus vizinhos, você liga a polarização, como um eletroímã que atrairá para você cada vez mais problemas relacionados aos seus vizinhos. Para eles, tudo será água nas costas de um pato, porque você não tem nenhum interesse para eles. Não lhes ocorre olhar para você e fazer discriminações comparativas, ou seja, entrar em um relacionamento de dependência com você. É nesse sentido que eles não poderiam se importar menos com você. Eles não atribuem nenhuma importância a você ou permitem que você entre na camada do mundo deles, e como resultado, eles não têm sofrimento e se conectam a você. Seus vizinhos não experimentam nenhuma polarização em relação a você enquanto estão ocupados com suas próprias vidas e não prestam atenção em você. E, no entanto, se eles atribuíssem importância à sua existência de vizinhança, comece a comparar. Se a você, seria instantaneamente aparente que você não é como eles são. Se isso os incomodasse ou tocasse um nervo sensível de alguma forma, você sem dúvida começaria a incomodá-los e deixaria de ser um bom vizinho e se transformaria em um mau vizinho. A situação se desenvolverá ainda mais inesperadamente. Você começará a criar o tipo de problemas para seus vizinhos que você nunca sonhou que poderia incomodar alguém. Você começará a incomodar seus vizinhos sem estar ciente de que está fazendo isso, assim como eles agora não têm consciência do fato de que estão incomodando você. Ao compartilhar uma casa, por exemplo, a poluição sonora é o problema número 1. Quanto mais você não gosta do barulho, mais intensamente ele o perseguirá, apesar do fato de que a paz e o sossego são a condição ideal para coabitar não apenas para você, mas também para seus vizinhos.
menos energia é gasta dessa maneira. Qualquer perturbação da paz e do sossego é sempre uma anomalia e não surge sem razão. Então, de onde vem a energia? O barulho que seus vizinhos ou colegas de apartamento fazem o desequilibra e você começa a odiá-los silenciosamente, ou não tão silenciosamente, por isso. Sua irritação serve como fonte de energia na situação. Cria-se uma relação de dependência que, por sua vez, gera polarização. Sentimentos intensos e agressivos como "eu odeio esses vizinhos barulhentos" criam um ímã poderoso que atrai sempre novas formas de provocação irritante para você. Novos vizinhos se mudarão para a casa ao lado que tem uma tendência a um estilo de vida barulhento e seus antigos vizinhos ou colegas de apartamento comprarão novos equipamentos de som como se deliberadamente para provocá-lo. Você também deve estar ciente de que os vizinhos de seus vizinhos também contribuem para a situação e se o sentimento comum em resposta aos vizinhos barulhentos coincidir, o efeito será ampliado. Claro, ter bons vizinhos depende de mais do que níveis de ruído. Tudo depende de que tipo de coisas você sente aversão. Rei pode te sobrecarregar com seu lixo, sufocá-lo com cheiros desagradáveis, cobrir as paredes do hall de entrada com pichações etc. Uma aversão aos vizinhos como espécie pode atrair consequências ainda mais tangíveis, como uma inundação ou até um incêndio. Em qualquer outra situação esse tipo de lei do azar funciona da mesma forma. Um objeto ou característica que se atribui um significado particular atrai objetos com qualidades opostas. O significado como conhecemos é intensificado por meio de comparação e contradistinção. Onde houver um polo magnético, o outro não estará longe. A polarização cria um ímã para os problemas e atrai tudo que você sente aversão. Tudo que você achar irritante irá segui-lo. Tudo que é altamente indesejável acontece. Não há misticismo nisso. É bastante natural. A polarização distorce a configuração do campo de energia e dá origem a redemoinhos de forças equilibradas como resultado dos quais o reflexo da realidade é deformado como um reflexo dado por um espelho curvo. Poucas pessoas entendem que qualquer deformidade representa uma consequência da perturbação do equilíbrio e por isso tentam lutar com o mundo exterior em vez de tentar eliminar o efeito de polarização. Tudo o que você precisa fazer é seguir a regra principal do transurfing: seja você mesmo e deixe os outros serem eles mesmos. Você tem que afrouxar o controle e dar ao mundo rédea solta. Quanto mais você insiste em seus próprios desejos e direitos, mais poderosamente o imã atrai o oposto. Figurativamente falando, é como se você tivesse agarrado o mundo pela garganta e ele estivesse resistindo, lutando para se libertar. É inútil tentar pressionar uma situação ou insistir em algo. Isso só piora as coisas. Em vez disso, mude conscientemente seu relacionamento com a situação de acordo com a regra do transurfing. Por exemplo, tente pelo menos por um tempo esquecer seus vizinhos, pare de julgá-los e finja que eles simplesmente não existem. Diga a si mesmo, para o inferno com eles. Livrar a camada de seu mundo de vizinhos. Assim que você conseguir puxar a ventosa de seu relacionamento, a polarização de seus vizinhos desaparecerá e eles gradualmente deixarão de incomodá-lo. E se você conseguir romper completamente o relacionamento de dependência, poderá abrir espaço para que algo incompreensível aconteça: seus vizinhos tóxicos podem acabar se tornando seus melhores amigos. Facilite sua vida.